Durante os séculos XVIII e XIX, a Europa e a América passaram por diversas transformações, que resultaram no surgimento de novas teorias que buscavam dar sentido à ascensão constante e rápida do capitalismo. Com esse intuito, nessa época surgiram duas grandes linhas de pensamento econômico: o liberalismo e o socialismo. Essas duas linhas de pensamento são distintas e, na grande maioria das vezes, opostas. O liberalismo preza pela competição, pelo respeito aos contratados, enquanto o socialismo é uma ideologia utópica que conduziu para o acontecimento de regimes de governo totalitários. O liberalismo aprova o direito à propriedade privada, amplas liberdades no desenvolvimento das atividades comerciais e a igualdade dos indivíduos mediante a lei. Além disso, elogiavam a prosperidade do homem de negócios, ao verem que sua riqueza beneficiava a sociedade como um todo. Dessa forma, acreditavam que a riqueza seria alcançada por todos aqueles que trabalhassem. Os liberais acreditavam que a pobreza do homem acontecia em razão de um fracasso pessoal, que para essas pessoas pudessem superar essa condição de pobreza, elas deveriam colaborar com seus patrões, ou seja, eles deveriam preservar os bens de seus patrões e se esforçar ao máximo no seu trabalho para a produção de mais riqueza. E ao mesmo tempo, eles precisavam ter fé e paciência, pois essas virtudes lhe ajudariam a superar a condição de pobreza. Porém, com os ideais liberais, alguns patrões durante a Revolução Industrial exploravam seus empregados, fazendo com que estes trabalhassem mais de 15 horas por dia sem condições adequadas de trabalho. Além disso, o que os funcionários recebiam de salário não era o suficiente para comer e sustentar uma família. Mas para os liberalistas, o conceito e o ideal de liberdade iam além dos aspectos econômicos. Eles pregavam a liberdade das pessoas sobre o seu corpo, sua mente e sua produção intelectual. Inclusive, foram os liberalistas que se mobilizaram fortemente para o fim da escravidão no século XIX. O liberalismo tem três grandes exemplos de sucesso para mostrar os benefícios da aplicação de suas ideias, que são eles a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Partindo para a interpretação socialista, temos um outro tipo de compreensão que nega os argumentos liberais que tentavam naturalizar as desigualdades. O pensamento socialista, inspirado por pressupostos lançados pelo filósofo Rousseau, tenta enxergar esses problemas como consequência das relações sociais estabelecidas entre os homens. O socialismo propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. Seguindo tal linha, os socialistas passariam a realizar uma crítica ao comportamento assumido pelos homens em sociedades que estabelecia tais diferenciações. Esse pensamento visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. Com isso, os socialistas colocaram em questionamento os argumentos que justificavam a pobreza através do fracasso pessoal, e assim trouxeram para discussão na sociedade argumentos e questionamentos sobre a lógica que formava a sociedade capitalista. Ou seja, os socialistas queriam reorganizar a sociedade industrial de uma maneira mais igualitária economicamente. Inicialmente, o socialismo era uma teoria exclusivamente econômica, desenvolvida pelos socialistas utópicos que ignoravam os aspectos políticos. O socialismo só foi se politizar com Marx, que uniu a crítica ao liberalismo econômico com a teoria igualitária do comunismo. O sistema foi implantado pela primeira vez na Rússia, em 1917, por Joseph Stalin, mas a combinação da longa duração da Guerra Fria, que durou 56 anos, com algumas falhas de governo,
fez com que esse sistema socialista fosse extinto. Atualmente, os países socialistas são Cuba, China, Coreia do Norte, Laos e Vietnã. O socialismo marxista condenava os direitos civis de expressão, de associação e entre outros, pois os via como instrumento de exploração das classes. Marx propunha que os trabalhadores tomassem a propriedade privada e o governo através de uma luta armada. E uma vez que os trabalhadores tivessem poder sobre o governo, eles poderiam se organizar de modo que todos pudessem ter poder sobre a produção das indústrias, as vendas de bens de consumo, sobre a alimentação e transporte, de maneira que nenhuma pessoa lucraria com o trabalho da outra. Essas proposições do socialismo marxista influenciaram diversas atividades humanas no século XX, como diversos movimentos. Dentre eles está a Revolução Russa, a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa. No entanto, os países que adotaram posturas ditas socialistas desvirtuaram significantemente os preceitos de Karl Marx. Ainda assim, o marxismo foi muito influente nas ciências humanas ao longo da segunda metade do século XX. Embora não tão admirada quanto já fora, a ideologia marxista permanece influente. E se você gostou e conseguiu compreender essas duas linhas de pensamento, eu te peço que se inscreva e deixe seu like, para me ajudar e para que eu possa continuar fazendo vídeos como esse para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.